Imagine preparar o dia mais importante da sua vida, apenas para ver cada detalhe ser transformado em pó por um capricho maldoso. No litoral do Espírito Santo, onde o azul do mar deveria emoldurar um recomeço, uma noiva se viu diante de um terreno vazio e do escárnio de quem deveria acolhê-la. O que parecia ser o fim de um sonho, no entanto, era apenas o palco para uma virada magistral, arquitetada em silêncio por quem ela mais confiava. Esta não é apenas uma história de traição familiar, mas sobre como a verdade sempre encontra um caminho, mesmo sob as camadas mais densas de arrogância. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O ar em Vitória sempre teve um peso diferente para mim. Não era apenas a umidade característica do litoral, capixaba que grudava na pele, mas a sensação constante de que eu precisava provar o meu valor a cada respiração. Naquela tarde de terça-feira, o vento nordeste soprava forte, trazendo o cheiro salgado do mar da Praia da Costa diretamente para dentro da sala de estar de Dona Odete, na Ilha do Boi. Eu olhava para as ondas quebrando lá embaixo, tentando encontrar a mesma calma que o mar parecia ter, mas meu coração batia num ritmo frenético de ansiedade. Faltavam apenas 4 dias para o meu casamento com Thales, e cada detalhe parecia uma peça de um quebra-cabeça que eu insistia em montar sozinha. Dona Odete estava sentada à minha frente, em uma poltrona de veludo azul que parecia mais um trono do que um móvel de descanso. Ela segurava uma xícara de porcelana fina, daquelas que parecem que vão quebrar se você olhar com muita força. O café que ela servia era sempre impecável, mas para mim, sempre tinha um retrogosto amargo que nenhuma quantidade de açúcar conseguia mascarar. Ela me observava com aqueles olhos frios, da cor do asfalto molhado, enquanto eu repassava pela 10ª vez a lista de confirmações do cerimonial. "Você tem certeza de que esse buffet vai dar conta, Mirella?" perguntou ela, com uma voz aveludada que escondia espinhos. "Os Sabores da Ilha é um lugar popular. Thales está acostumado com um padrão que talvez sua família não compreenda. Não quero que nossos convidados saiam de lá comentando sobre a simplicidade excessiva de tudo." Respirei fundo, sentindo o nó na garganta apertar. Eu vinha de uma família humilde de Cariacica. Meus pais, seu Valdir e Dona Clarice, tinham economizado cada centavo para ajudar com o vestido, enquanto eu e Thales trabalhamos dobrado em nossos empregos na área de logística do porto, para pagar o restante. Para Odete, porém, o fato de eu não ter um sobrenome de tradição cafeeira ou industrial me tornava uma intrusa. "O cardápio está excelente, Odete. Thales e eu escolhemos pessoalmente. Teremos moqueca capixaba legítima, feita nas panelas de barro de goiabeiras, como ele sempre quis." Respondi, tentando manter a voz firme, embora minhas mãos tremessem levemente sob a mesa de vidro. Ela soltou um risinho curto, desdenhoso. Colocou a xícara no pires com um estalido seco que ecoou pela sala silenciosa. "Moqueca em um casamento à noite? Tão rústico. Mas suponho que não se possa pedir sofisticação de onde não há base." Ela se inclinou para a frente, e o perfume caro e sufocante de lírios que ela usava invadiu meu espaço pessoal. "Vou ser sincera com você, já que meu filho parece estar cego por essa paixão momentânea. Você é uma mercadoria. É estragada essa Mirella. Veio de um lugar que não nos pertence. Traz consigo costumes que não se encaixam na nossa mesa. Thales está cometendo o maior erro da vida dele, e você sabe disso." As palavras me atingiram como um tapa físico. Mercadoria estragada. O termo ecoou na minha mente, misturando-se ao som do relógio de carrilhão na parede. Senti minhas bochechas arderem de humilhação. Eu queria gritar. Queria dizer que Thales me amava. Justamente por eu ser real, por não viver de aparências, mas o choque me emudeceu. Saí daquela casa sentindo o chão fugir sob meus pés, dirigindo meu carro popular em direção à 3ª ponte, as lágrimas nublando minha visão, enquanto as luzes de Vila Velha começavam a piscar no horizonte. Na quarta-feira pela manhã, o pesadelo começou a tomar uma forma tangível. Eu estava no meu escritório improvisado em casa, cercada por amostras de tecido e planilhas, quando recebi a primeira ligação,
Era o Sr. Alcir, o dono do buffet. Dona Mirella, estou ligando para confirmar o estorno. O valor já caiu na conta indicada na segunda-feira, conforme solicitado no pedido de cancelamento, disse ele, com um tom profissional que me gelou a espinha. Cancelamento? Do que o senhor está falando, Alcir? Eu não cancelei nada. O casamento é no sábado. Minha voz subiu 2 oitavos. E atraindo o olhar preocupado da minha gata, a única companhia no apartamento naquele momento. Mas recebemos um e-mail da sua assessoria, com uma cópia da sua identidade e uma assinatura digital. Além disso, uma senhora ligou confirmando, dizendo ser sua porta-voz financeira. O local, o cerimonial das flores, tudo foi cancelado em bloco. Achei estranho. Mas como o pagamento da multa foi feito integralmente por fora, não. Questionamos. Meu mundo desmoronou ali mesmo, entre o som dos carros na avenida e o zumbido do ar-condicionado. Liguei para a floricultura. Cancelado. Liguei para o local. Um espaço lindo de frente para o canal de Camburi, disponibilizado para outra festa de última hora. Odete não tinha apenas sugerido que eu era inadequada. Ela tinha usado seu poder e sua influência e possivelmente acesso ilícito aos meus documentos na última vez que estive na casa dela para apagar meu casamento do mapa. Tentei ligar para Thales, mas ele estava em uma reunião de diretoria no Porto e não atendia. O pânico me consumia. Eu via meses de planejamento, o dinheiro suado dos meus pais e meus sonhos sendo jogados no lixo por uma mulher que me considerava estragada. Quando finalmente consegui falar com ele, no final da tarde, eu estava aos prantos, sentada no chão da cozinha. Thales. Ela acabou com tudo. Sua mãe cancelou o buffet, as flores, o salão. Não temos nada para sábado. Os 200 convidados vão chegar e encontrar as portas fechadas. Eu soluçava, mal conseguindo articular as palavras. Houve um silêncio estranho do outro lado da linha. Eu esperava que Thales explodisse de raiva, que gritasse que iria confrontar a mãe imediatamente. Mas a voz dele veio calma, quase gélida, mas não comigo. Mirella, escute. Bem o que eu vou te dizer agora. Respire. Eu já sei. Você já sabe? Como assim você já sabe? Perguntei, limpando o rosto com a manga da blusa. Eu notei que ela estava mexendo nas suas coisas há alguns meses. Eu vi quando ela tirou fotos dos seus documentos. Eu não quis te assustar porque precisava ter certeza de até onde ela iria. Ele fez uma pausa e pude ouvir o som de papéis sendo organizados. Eu planejei um plano de contingência há 6 meses, meu amor. Não conte para ninguém, nem para sua mãe, nem para suas amigas. Deixe que ela pense que venceu. Deixe que ela acredite que no sábado haverá um terreno vazio. Thales, do que você está falando? Os convidados receberam o endereço da Praia da Costa. Confie em mim. O que vai acontecer no sábado vai deixar minha mãe sem palavras para o resto da vida dela. Continue fingindo que está arrasada. Se ela te ligar, chore. Se ela for te visitar, não limpe as lágrimas. Deixe o orgulho dela crescer até que ela se sinta invencível. Desliguei o telefone com o coração batendo na garganta. O plano dele parecia loucura. Como poderíamos realizar um casamento se tudo estava cancelado? No entanto, havia uma segurança na voz de Thales que eu nunca tinha ouvido antes. Ele não era apenas o homem gentil por quem eu me apaixonei. Ele era o filho de Odete, e ele conhecia cada engrenagem daquela mente doentia. Os dias seguintes foram um exercício de atuação digno de cinema. Odete me ligou na quinta-feira, fingindo surpresa e solidariedade, ao saber que os fornecedores tinham falhado. Eu chorei no telefone, exatamente como Thales pediu. Eu disse que não sabia o que fazer, que estava desolada. Ouvi a satisfação contida na voz dela, o triunfo de quem achava que tinha acabado de limpar uma mancha no currículo da família. Que tragédia, querida. Mas talvez seja um sinal, não acha? Um sinal de que as coisas não foram feitas para ser. Ela disse, com uma falsa doçura que me dava náuseas. O sábado amanheceu com um céu azul impecável, típico do Espírito Santo. O sol brilhava sobre as águas do mar, e o calor já se fazia sentir cedo. Eu estava no hotel, me arrumando com minha mãe, que também estava em prantos, achando que iríamos para um desastre. Eu queria contar a verdade para ela, mas a promessa feita a Thales me mantinha calada. Meu vestido de noiva,
que eu mesma tinha buscado na costureira às pressas antes que Odete pudesse tocá-lo, estava pendurado no cabide, uma armadura de seda e renda. Às 18h, o horário marcado para o início, o endereço oficial do convite, o luxuoso salão que Odete havia cancelado, estava, de fato, vazio e com as luzes apagadas. Eu imaginava os convidados chegando, o burburinho de confusão, e minha sogra lá, pronta para me acolher, os amigos da alta sociedade, com uma narrativa de que a noiva era instável e o casamento tinha ruído. Mas o que ela não sabia era que, a poucos quilômetros dali, em um local que ela desprezava, a verdadeira história estava prestes a ser escrita. O relógio de pulso que ganhei de formatura marcava 18h15. Eu estava dentro de um SUV preto com película escura, estacionado a 2 quadras do luxuoso salão de festas na Praia da Costa, o local que, tecnicamente, não existia mais para nós. Pelo vidro, eu observava o movimento. Era uma cena surreal. Carros de luxo encostavam, homens de terno impecável e mulheres com vestidos de seda que valiam meses do meu salário desciam, apenas para dar de cara com as portas de vidro fechadas e um aviso de fechado para manutenção colado discretamente no portal de mármore. Eu conseguia ver Odete. Ela estava lá, radiante em um vestido bordô que parecia brilhar sob os postes de luz da orla. Ela não parecia uma sogra cujo filho tinha acabado de ter o casamento cancelado. Ela parecia uma rainha em meio ao caos que ela mesma criou. Ela circulava entre os convidados, levando a mão ao peito, fazendo gestos dramáticos de lamentação. Eu quase podia ouvir sua voz estridente dizendo: "É uma lástima. Meu filho é tão impulsivo. A moça não tinha estrutura emocional para um evento desse porte. Acho que ela desistiu de tudo na última hora." O veneno dela era destilado com uma elegância que me dava náuseas. "Ela está se divertindo, não está?" A voz de Thales veio do banco do motorista, calma, mas com um fio de aço que eu nunca tinha notado antes. Olhei para ele. Thales estava vestido com um smoking que eu nunca tinha visto. Era de um corte perfeito, sob medida, com abotoaduras de prata que brilhavam suavemente. Ele não parecia o homem derrotado que sua mãe esperava encontrar. Ele olhava para o painel do carro, onde um tablet mostrava coordenadas de GPS e uma lista de nomes sendo marcados com um cheque verde. "Ela acha que me destruiu, Thales. Olhe para ela. Ela está consolando suas amigas do clube como se eu fosse uma criminosa que fugiu com o dinheiro do buffet." Sussurrei, sentindo uma mistura de ódio e uma estranha satisfação por saber o que estava por vir. "Deixe que ela brilhe agora, Mirella. O palco é dela por mais 10 minutos. Mas o roteiro é meu." Thales pegou o celular e enviou uma mensagem curta. Agora, de repente, a confusão na porta do salão vazio foi interrompida. 3 micro-ônibus de alto padrão, pretos e com motoristas uniformizados, dobraram a esquina da guarita e pararam em fila indiana diante dos convidados. Simultaneamente, o celular de cada um dos 200 convidados apitou. Um convite digital interativo, enviado por uma lista de transmissão que Thales vinha alimentando em segredo há meses, saltou nas telas. O texto era curto. "Onde o amor é real, as paredes são o horizonte. Por favor, acompanhem o transporte oficial para o verdadeiro local da celebração. A festa apenas começou." Vi Odete travar. Ela pegou o celular da bolsa cravejada de cristais e seus olhos se arregalaram. A confusão nos rostos dos convidados transformou-se em curiosidade e animação. O burburinho aumentou, enquanto os motoristas desciam e começavam a organizar o embarque. Eles explicavam, com polidez capixaba, que o local anterior era apenas um ponto de encontro logístico. "Onde estamos indo?" "Thales?" perguntei, sentindo meu estômago dar voltas. "Para onde o mar é mais honesto, meu amor. Manguinhos." O comboio seguiu para o norte, enquanto cruzávamos a ponte de Camburi e deixávamos os prédios altos de Vitória para trás. O céu ganhava tons de laranja e violeta profundos. Entramos na estrada em direção à vila de pescadores de Manguinhos, um lugar que Odete sempre chamou de antro de hippies e gente sem classe. Mas o que ela não sabia era que Thales, com a ajuda de um arquiteto,
e um paisagista, amigos dele, tinha passado os últimos 6 meses transformando uma propriedade privada de um antigo barão do café, escondida entre as castanheiras e a areia, em um santuário de luxo rústico. Quando chegamos, o sol já tinha se posto, mas a iluminação era de tirar o fôlego. Milhares de luzes de fada pendiam das árvores centenárias, criando um teto de estrelas artificiais, que se misturava com o céu real. O chão era de areia batida, coberto por tapetes persas antigos. O som que recebia os convidados não era uma playlist genérica, mas um grupo de congo tradicional da serra, tocando uma batida suave e hipnótica que vibrava no peito. Eu desci do carro nos fundos de uma casa colonial restaurada. Minha mãe, Clarice, estava lá me esperando, com os olhos vermelhos de tanto chorar, mas desta vez era de alívio. Ela segurava meu buquê de orquídeas brancas e jasmins, cujo perfume doce imediatamente acalmou meus nervos. Filha, eu não sabia de nada. Thales me buscou em casa e disse para eu não dizer uma palavra para ninguém da família. Ele disse que você precisava dessa proteção. Minha mãe sussurrou, ajeitando o véu no meu cabelo com as mãos calejadas pelo trabalho na confecção de roupas. Ele cuidou de tudo, mãe. Ele realmente cuidou de tudo. Enquanto eu me preparava para a entrada, pude ver pela fresta da janela lateral a chegada dos convidados ao local da cerimônia. Eles estavam em choque. O buffet que Odete achou que tinha cancelado, Os Sabores da Ilha, estava lá, mas em uma versão que ninguém conhecia. Alcirne, o dono, estava impecável, coordenando garçons que serviam mini-moquecas em pequenas panelas de barro feitas por artesãs locais, acompanhadas de espumante. Gelado. Thales tinha pago o triplo para que eles mantivessem o segredo e preparassem uma estrutura móvel de alta gastronomia. E então, vi Odete descer do último ônibus. O rosto dela estava de uma palidez cinzenta, contrastando violentamente com o vestido bordô. Ela olhava em volta, tentando encontrar uma falha, um erro, algo que justificasse sua arrogância. Mas o que ela via era perfeição. Ela via a alta sociedade de Vitória encantada com os exotismos chique de um local que ela desprezava. Ela via o filho dela, Thales, parado no altar de madeira de demolição, sob uma arcada de flores naturais que cheiravam à primavera eterna. A música do Congo parou e um quarteto de cordas começou a tocar uma versão instrumental de uma música brasileira que Thales e eu amávamos. Era o sinal. Meu pai, seu Valdir, que parecia um lorde em seu terno simples, porém bem ajustado, pegou meu abraço. Seus dedos apertaram os meus com força, uma promessa silenciosa de que ninguém mais me machucaria. Caminhamos em direção à luz. Quando as portas da varanda se abriram e eu apareci, houve um suspiro coletivo. Eu não era a noiva arrasada que as fofocas de Odete previram. Eu era uma visão de força. O vento de Manguinhos brincava com o meu véu, e o som das ondas quebrando a poucos metros dali era a trilha sonora mais perfeita que eu poderia desejar. Meus olhos encontraram os de Odete enquanto eu passava pelo corredor. Ela estava na primeira fila, é claro. Eu não desviei o olhar. Dei um sorriso leve, quase imperceptível, mas que dizia tudo. Eu sei o que você fez, e veja onde estou. Ela apertou a bolsa com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Ela estava em silêncio, uma estátua de sal cercada pela felicidade que tentou matar. Ao chegar ao altar, Thales pegou minha mão. Suas palmas estavam quentes e seguras. O juiz de paz começou a falar, mas meu coração só conseguia ouvir a promessa que Thales sussurrou no meu ouvido antes de começarmos os votos oficiais. Isso é só o começo, Mirella. O verdadeiro presente para minha mãe ainda não foi aberto. Eu não entendia o que ele queria dizer. O casamento estava acontecendo. A vingança parecia completa com a humilhação pública da sabotagem, dela ter falhado de forma tão grandiosa. Mas olhando para o brilho calculista nos olhos de Thales, percebi que a festa e o local eram apenas a fachada de uma revelação muito mais profunda. O sim ecoou contra o som das ondas de Manguinhos como uma nota de liberdade. Quando Thales me beijou, não foi apenas o selo de um compromisso, mas o início de uma nova era onde a influência de Odete não tinha mais oxigênio para queimar. Caminhamos de
Volta pelo corredor de tapetes persas, sob uma chuva de pétalas de jasmim que exalavam um perfume doce e entorpecente, misturando-se ao cheiro de maresia e lenha, queimando discretamente em tocheiros de ferro ao redor da festa. Eu conseguia sentir os olhares sobre nós. Eram olhares de admiração genuína, de surpresa e, no caso dos amigos de longa data da família de Tales, de uma curiosidade voraz. Eles queriam saber como tínhamos escondido um evento daquela magnitude por tanto tempo. A recepção estava montada em uma clareira entre as castanheiras, onde mesas de madeira maciça exibiam arranjos baixos de suculentas e orquídeas raras. Não havia a frieza do mármore da praia da costa, havia o calor da terra e a sofisticação da simplicidade. Alcir, o dono do buffet, circulava com uma agilidade impressionante, garantindo que as cumbucas de barro com moqueca de lagosta chegassem, fumegantes às mesas, acompanhadas de um arroz de coco que parecia derreter na boca. Cada detalhe era um tapa sem mão na face da aristocracia capixaba que Odete tanto prezava. Fomos para a mesa principal, e logo os convidados começaram a se aproximar para os cumprimentos. Dr. Homero, um dos advogados mais influentes do estado e amigo de infância do pai falecido de Tales, abraçou meu marido com força, rindo alto enquanto segurava uma taça de espumante gelado. "Rapaz, você me pegou de surpresa!" exclamou Homero, os olhos brilhando de alegria. "Eu confesso que fiquei confuso quando vi aquele ônibus na porta do salão antigo, mas isso aqui é o Espírito Santo de verdade. É autêntico, é elegante. Odete deve estar explodindo de orgulho por você ter herdado o bom gosto do seu pai e não a cafonice das aparências." Vi Odete, que estava a poucos metros, fechar a expressão por um segundo antes de forçar um sorriso plástico. Ela se aproximou de nós, deslizando pelo chão de areia batida como se estivesse flutuando, embora eu soubesse que seus pés deviam estar queimando de ódio. Ela parou ao meu lado e, por um instante, o perfume de lírios sufocantes dela tentou sobrepujar o aroma fresco do mar. "Foi um golpe de mestre, Tales", disse ela. A voz baixa, quase um sussurro para que apenas nós ouvíssemos. "Gastar tanto dinheiro em um plano reserva apenas para me provar um ponto? Você sempre foi dramático, mas espero que saiba que esse estilo rústico não apaga as origens da sua esposa. A lama de Cariacica não sai com água salgada, meu filho." Tales nem sequer piscou. Ele serviu um pouco mais de vinho para mim e olhou diretamente nos olhos da mãe com uma serenidade que me dava arrepios de admiração. "Não foi para provar um ponto, mamãe. Foi para garantir que o meu casamento não fosse contaminado por quem não sabe o que é lealdade." Ele deu um gole no vinho. "E quanto ao dinheiro, não se preocupe. Cada centavo investido aqui veio de um fundo que eu criei no dia em que percebi que você nunca aceitaria a Mirella. É o meu investimento na nossa paz." Odete se afastou, os lábios apertados em uma linha fina, e foi se sentar à mesa com suas amigas, as damas da sociedade, que agora não paravam de elogiar a decoração e a ousadia do evento. Eu via o desconforto dela. Ela tinha planejado ser a salvadora de um desastre, a mulher que consolaria o filho após a fuga ou o de fracasso da noiva pobre. Em vez disso, ela era apenas uma convidada em uma festa que ela não controlava, em um lugar que ela não entendia. A música mudou. O quarteto de cordas deu lugar a uma banda de jazz que misturava ritmos brasileiros. A festa ganhou corpo. Minha prima Luciana veio me abraçar, os olhos brilhando. Ela estava encantada com o luxo discreto de tudo. "Mirella, parece cena de novela", ela exclamava. Eu sorria, mas meu foco estava em Tales. Ele olhava o relógio constantemente. Eu sabia que o plano dele não parava na troca do local. Por volta das 22 horas, as luzes da festa diminuíram levemente. Um grande telão de LED, camuflado entre duas árvores, foi ligado. Era o momento tradicional da retrospectiva do casal. Todos se silenciaram, pegando suas taças e se virando para as imagens. Odete parecia relaxar um pouco, talvez achando que veria fotos piegas de nós dois na praia ou em jantares de família. O vídeo começou com imagens nossas, de fato, mas após 3 minutos de momentos românticos,
a música suave de piano foi cortada por um ruído estático. A tela ficou preta por 2 segundos e, em seguida, uma gravação de áudio começou a tocar, acompanhada por capturas de tela de e-mails e documentos digitais. A voz que ecoou pelos alto-falantes de alta fidelidade era inconfundível. Era a voz de Odete. Alcir, eu não me importo com a multa. Cancele o buffet, Sabores da Ilha, para o dia 15. Aqui está a autorização assinada pela Mirella. Eu consegui o acesso que precisava. Ela é uma mercadoria estragada. Meu filho merece algo melhor do que esse lixo de festa em um salão de 2ª categoria. Se ela ligar, diga que houve um erro no sistema e que o dinheiro foi devolvido. O silêncio que se seguiu em Manguinhos foi absoluto. Até o som das ondas parecia ter parado de quebrar. No telão, surgiram as provas técnicas. O endereço de IP da casa de Odete, os horários em que ela acessou ilegalmente minhas contas e as transferências bancárias que ela fez para pagar as multas de cancelamento de todos os fornecedores, flores, música, local. Olhei para a mesa de Odete. Ela estava petrificada. Suas amigas, as mesmas que ela tentava impressionar, agora a olhavam com uma mistura de horror e repulsa. Dr. Homero, o advogado, balançava a cabeça negativamente, visivelmente chocado com a baixeza da amiga de longa data. Thales caminhou até o centro do espaço, sob a luz de um refletor. Ele segurava um microfone e uma taça de cristal. Sua expressão não era de triunfo odioso, mas de uma tristeza profunda, a tristeza de um filho que finalmente corta o cordão umbilical com uma faca de vidro. Muitos de vocês se perguntaram por que mudamos o local do casamento de última hora. Começou Thales, sua voz ressoando com uma clareza cortante. O que vocês acabaram de ver e ouvir explica o motivo. Minha mãe tentou sabotar a felicidade da mulher que eu escolhi para passar a minha vida. Ela tentou usar o seu poder para nos humilhar, para nos deixar sem teto e sem festa diante de todos vocês. Eu me juntei a ele no centro do gramado. Ele pegou minha mão e eu senti a força que emanava dele. Eu não era mais a noiva de Cariacica, acuada. Eu era a esposa de um homem que sabia exatamente quem era e o que defendia. Mas o que minha mãe esqueceu, continuou Thales, olhando diretamente para Odete, que agora começava a tremer, é que caráter não se compra com sobrenome ou conta bancária, e que a verdade, assim como o mar aqui na nossa frente, sempre devolve o que tentamos esconder nas suas profundezas. Este brinde não é apenas ao nosso amor, Mirella, é a transparência. Odete se levantou bruscamente. Sua cadeira tombou para trás na areia. Ela tentou dizer algo, sua boca abrindo e fechando como a de um peixe fora de água, mas nenhuma palavra saiu. A humilhação era total. Diante de toda a elite que ela tanto idolatrava, ela tinha sido exposta como uma sabotadora mesquinha e criminosa. Ela caminhou em direção à saída, tropeçando nos tapetes que antes achara de mau gosto. Ninguém se levantou para ajudá-la. Ninguém chamou seu nome. Ela estava sozinha no meio da festa que tentou destruir, cercada pelo sucesso retumbante do seu próprio fracasso. Eu olhei para Thales, e por um momento o mundo sumiu. Mas, conforme Odete desaparecia na escuridão em direção aos ônibus, eu percebi que a vingança de Thales tinha camadas que eu ainda não conhecia. Ele não tinha apenas exposto o crime dela. Ele tinha algo guardado para o dia seguinte. Algo que envolvia o patrimônio da família e o futuro daquela mulher que nos chamou de mercadoria. O sol de domingo nasceu preguiçoso sobre as águas de Manguinhos, tingindo o mar com pinceladas de ouro e âmbar. Eu acordei com o som rítmico das ondas e o frescor da brisa entrando pela janela da suíte colonial, onde passamos nossa primeira noite como casados. Por um breve segundo, a paz foi absoluta, até que as lembranças da noite anterior inundaram minha mente como uma maré cheia. O rosto de Odete, a gravação ecoando pelos alto-falantes, o silêncio mortal dos convidados. Tudo parecia um filme de suspense que eu tinha acabado de protagonizar. Virei-me na cama e encontrei Thales sentado na poltrona de palha indiana junto à varanda. Ele já estava vestido, com uma calça de linho claro e uma camisa branca.
segurando um tablet e uma xícara de café fumegante, cujo aroma de grãos selecionados do Caparaó preenchia o quarto. Ele não parecia o homem exausto que eu esperava. Seus olhos tinham o brilho de quem finalmente havia terminado uma longa e árdua jornada de desminagem. "Bom dia, minha esposa", disse ele, com um sorriso que carregava uma doçura nova, livre do peso da vigilância constante que ele mantinha sobre a mãe. "Dormiu bem?" "Como se eu tivesse tirado um piano das costas, Thales, mas aquela gravação, eu ainda não consigo acreditar que você guardou isso até o momento final." Levantei-me e fui até ele, sentindo a textura rústica do chão de madeira sob meus pés descalços. "Você disse que o presente para sua mãe ainda não tinha sido aberto. O que mais pode ser pior do que a humilhação pública que ela sofreu ontem?" Thales deixou o tablet sobre a mesa e pegou minhas mãos. O calor de sua pele era meu porto seguro. "Mirella, minha mãe nunca jogou limpo, mas o erro dela foi achar que eu era apenas um herdeiro passivo. Nos últimos 6 meses, enquanto eu fingia não notar as idas dela ao seu apartamento e as mexidas na sua bolsa, eu também comecei uma auditoria silenciosa na Logística Horizonte, a empresa que meu pai deixou. Senti um frio na espinha. A empresa era o orgulho de Odete, a fonte de sua relevância nos círculos sociais mais altos da Enseada do Suá e da Ilha do Boi. "O que você encontrou?" perguntei, quase num sussurro. Ela usou fundos de reserva da empresa para pagar os bônus de cancelamento de última hora para os nossos fornecedores originais. Ela achou que, como diretora administrativa, ninguém questionaria uma movimentação de R$100 mil diluída em notas fiscais de consultoria externa. Mas eu sou o diretor de operações, Mirella. Eu rastreei cada centavo. Ontem à noite, enquanto a festa acontecia, o Conselho Administrativo recebeu um dossiê completo, não apenas com a tentativa de sabotagem do nosso casamento, mas com provas de má gestão e uso de ativos da empresa para fins pessoais ilícitos. O impacto daquelas palavras me deixou sem fôlego. Thales não tinha apenas protegido o nosso dia, ele tinha cortado as garras financeiras de Odete. Sem o controle da empresa, ela perderia a mansão, o motorista e, principalmente, o poder de ditar as regras na vida de qualquer pessoa. 3 horas depois, estávamos cruzando a terceira ponte em direção à Vitória. O cenário era o mesmo de sempre. O convento da Penha imponente no alto do morro, o mar azul cercado por pedras. Mas eu me sentia uma pessoa diferente. Não era mais a menina de Cariacica que se sentia inferior por não saber qual garfo usar em um jantar de gala. Eu era a mulher que tinha enfrentado a serpente e saído ilesa. Fomos direto para a mansão na Ilha do Boi. O silêncio na casa era sepulcral. O perfume de lírios, que antes me sufocava, agora parecia apenas o cheiro de algo que estava morrendo. Encontramos Odete na biblioteca, cercada por caixas de papelão. Ela não usava o vestido bordô cravejado de cristais, mas um roupão de seda escura que a deixava com um aspecto fantasmagórico sob a luz fria do meio-dia. Ela não gritou. Não houve o escândalo teatral que eu esperava. Ela apenas nos olhou com um desdém que agora parecia patético, como uma rainha de um país que já não existia no mapa. "Vocês acham que venceram?" A voz dela estava rouca, desprovida de sua habitual arrogância aveludada. "Vocês transformaram o nome desta família em piada nos grupos de WhatsApp de toda a cidade. Dr. Homero me ligou hoje cedo, dizendo que não pode mais me representar. Minhas amigas, aquelas hienas, já estão espalhando que eu perdi o juízo. Você não perdeu o juízo. A mamãe, você perdeu a humanidade." Thales disse, mantendo uma distância segura, como se temesse que a amargura dela fosse contagiosa. "Você tentou destruir a Mirella, chamando-a de mercadoria estragada. Mas a única coisa estragada aqui é a sua ética." O conselho decidiu. "Você tem 48 horas para renunciar ao cargo e deixar esta casa, que pertence à holding da empresa. Vou garantir que você tenha um apartamento confortável em Jardim Camburi e uma pensão digna, mas você nunca mais colocará os pés na Horizonte. E nunca mais chegará a menos de 100 metros da minha esposa." Eu dei um passo à frente. Eu precisava dizer aquilo. Olhei para aquela mulher que um dia me fez chorar de soluçar escondida no banheiro. "Sabe, Odete,
Eu vim de um lugar onde a gente aprende o valor das coisas pelo esforço que faz para conquistá-las. Meus pais, seu Valdir e Dona Clarice, não têm um sobrenome famoso, mas têm uma honra que seu dinheiro nunca conseguiu comprar. Você me chamou de mercadoria, mas esqueceu que mercadorias são objetos. Eu sou uma pessoa. E pessoas que amam são muito mais difíceis de quebrar do que porcelanas finas. Odete desviou o olhar para a janela, observando os iates no clube náutico lá embaixo. Ela parecia subitamente muito velha, uma relíquia de um passado de aparências que estava sendo demolido pelo peso da própria maldade. Saímos daquela casa sem olhar para trás. Os meses que se seguiram foram de uma reconstrução doce. Thales e eu nos mudamos para um apartamento amplo na praia de Itaparica, em Vila Velha. Da nossa varanda, podíamos ver o mar aberto, sem as ilhas que cercavam a Ilha do Boi, simbolizando a nossa nova liberdade. Ele assumiu a presidência da empresa com uma visão ética e moderna, enquanto eu continuei meu trabalho na logística do porto, agora respeitada não por ser a esposa de Mil, mas pela competência que sempre tive e que Odete tentou apagar. Meus pais tornaram-se presença constante em nossa casa. Ver meu pai, seu Valdir, tomando cerveja e rindo com Thales na varanda, enquanto minha mãe ensinava a ele os segredos de um autêntico bobó de camarão, era a minha verdadeira vingança. A felicidade deles era o triunfo final sobre o preconceito. Odete mudou-se para o apartamento menor. De vez em quando, ouvíamos notícias de que ela tentava frequentar os mesmos lugares de antes, mas o vácuo social era implacável. Em Vitória, o poder é uma moeda volátil. Uma vez que você perde a dignidade e o controle financeiro, as portas se fecham com uma rapidez assustadora. Ela tornou-se uma sombra, uma nota de rodapé nas conversas de salão, lembrada apenas como aquela sogra que tentou cancelar o casamento. Hoje, enquanto escrevo estas memórias olhando para o sol se pondo atrás do mestre Álvaro, sinto uma paz profunda. A vingança, para nós, não foi sobre causar dor física ou devolver o mal na mesma moeda de crueldade. Foi sobre remover o véu das mentiras e permitir que a verdade brilhasse tanto que a escuridão de Odete não tivesse mais onde se esconder. Thales entra na sala e me abraça por trás, beijando meu pescoço. Ele cheira. Amar e a futuro. Eu olho para a minha aliança e sorrio. Nós não apenas sobrevivemos à sabotagem. Nós construímos um império sobre as cinzas do que ela tentou queimar. E o melhor de tudo, nós fizemos isso juntos com a cabeça erguida, provando que, no final das contas, o amor não é uma mercadoria. É a única coisa que realmente não tem preço.